Gente, nós não temos que lutar contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra as obras das trevas. Então, isso não deve nos incomodar. Eles são pessoas que precisam de Jesus. E a gente vai orar por eles agora. Estende sua mão para lá, para aquele lugar. Pai, nós queremos decretar, ó Deus, a salvação dessas pessoas, Deus. Que o teu amor alcance eles de alguma maneira. Cerca eles com o teu amor, ó Deus. E que haja mesmo um poderoso mover de cura e salvação na vida dessas pessoas, que são vizinhos nossos, Pai. Queremos ser bênção para eles, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, querido. Essa semana eu recebi uma mensagem bem interessante. Chegaram para um grande avivalista inglês, A.B. Tozer. Ele escreveu muitas coisas. E perguntaram para ele: doutor, o que é mais importante para a gente ir para o céu? Ler a Bíblia ou orar? Ele ficou bem quietinho, olhou bem fundo no olho daquela pessoa e disse para ela: você já tentou perguntar para um passarinho qual asa é a mais importante? A direita ou a esquerda? O que vocês acham? Qual seria a resposta? Nenhuma, as duas asas são importantes. Sem as duas asas ele não? Ok. Sem oração e sem leitura da palavra, nós também não voaremos. Gente, a gente precisa mesmo se empenhar. Isso que o Wilton falou agora há pouco, sobre oração e sobre a leitura da palavra, nós estamos caminhando. Nós lançamos um desafio para a igreja no início do ano. E tem sido bênção, gente. A gente tem aprendido, eu tenho relido a Bíblia e tenho aprendido tantas coisas novas. Então, se você não está acompanhando a leitura, procure alguém, procure o seu líder, peça para ele o guia de leitura e entre nesse processo. Não importa se você não leu para trás, comece junto com a gente a partir de amanhã, para a gente estar junto lendo e crescendo. A palavra de Deus é como a água que limpa a nossa vida. Ela vai limpando, ela vai limpando, ela vai limpando. E a gente vai aprendendo mais de Deus e a gente vai conhecendo mais a Deus. E o que a gente vai descobrindo com isso? Que a gente precisa muito mais de Deus. Sem Deus a gente não é nada, gente. Se tirar Deus da gente, olha, não vira nada. Vira sim uma confusão. Lembra de você antes de Jesus. E agora lembre você depois de Jesus. São pessoas diferentes. São coisas diferentes. E eu tenho visto Deus trabalhando na vida das pessoas que estão chegando. E eu tenho estado tão feliz. Mas também tenho estado tão preocupado. Porque a gente sempre fala também que a nossa igreja se move em duas asas. Uma são as células. E outra é o culto de domingo. De celebração. Por quê? Porque a célula não é a igreja. A célula é um pedaço da igreja. Mas a igreja se reúne no domingo. Veja, hoje é um culto solene, um culto de ceia. Olhe quantas cadeiras estão vazias e lembre de quantas pessoas estão faltando. São várias pessoas. Então eu queria que você, líder, principalmente, me ajude. Ligue para a sua ovelha e diga para ele: está tudo bem com você? Sentimos falta de você. Você é importante para nós. Porque às vezes as pessoas precisam ouvir isso, gente. Que elas são importantes. Cada um é importante. Cada um tem uma importância. Não que a gente se preocupe em estar com a igreja lotada, não é isso, gente. É que quanto mais a gente estiver perto, mais a gente consegue cuidar um dos outros. Mais eu sei como é que está a tua vida, mais eu posso te ajudar. E mais você sabe como é a minha vida, e mais você pode me ajudar. Ontem, para vocês terem ideia, o Júlio César e a Fran foram lá em casa. E nós ficamos um tempo junto. A Jane estava na pós-graduação. E eles chegaram e a gente conversou. E a gente falou sobre várias coisas do ministério infantil. Gente, eu olho para o Júlio e vejo outra pessoa que eu conheci. Eu me lembro quando eu fui batizar ele, William. Ele estava com aquele cabelo pintado de loiro. Era um maloqueiro, meu Deus. Eu disse, eu vou batizar ele, Jesus. Vocês é que estão mandando. Mas olha, hoje eu olho para esse menino, gente. Quanto de Deus já tem dentro dele. Hoje ele é um líder de excelência. Não é um líder comum. É um líder de excelência. Preocupado com as coisas que ele tem para fazer.
responsável com tudo que Deus tem posto na mão dele. E o que o Wilton falou do ministério infantil, gente, nós vamos colher muitos frutos desse ministério. Eu estava lá atrás e estava pensando assim, às vezes eu fico pensando, Senhor, eu sou meio maluco, não posso ser muito normal, não. Eu estava pensando no templo, um templo grande, grande, gente, muito grande, cheio de gente, adorando a Deus, ministério de louvor, tendo uma sala exclusiva, estúdio, para vocês ensaiarem, para vocês ouvirem a voz de vocês, para vocês poderem se preparar bem. Fiquei pensando nisso. Daí falei para o Júlio também da chácara. Falei assim, Júlio, se Deus quiser, na nossa chácara nós vamos fazer um pomar muito grande. Muito grande. Muitos frutos nós vamos ter naquele lugar. Então eu fico sonhando com essas coisas e Deus fica movendo isso no meu coração. Eu fico pensando, Senhor, mas eu devo ser maluco. Mas o Senhor diz para mim assim, calma, um passo de cada vez. Então a gente precisa sonhar sim, gente. A gente precisa almejar as coisas em Deus. A gente precisa ter anseios para fazer a coisa de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós ficamos impressionados com as nossas coisas. Essa semana falei para minha filha, a Nina. Nina do céu, o professor não põe a nota. Eu fiz uma final essa semana e o abençoado não punha a nota. Gente, eu estava morrendo de medo de reprovar naquela bendita daquela matéria, porque o professor era terrível. Eu dizia, ai, que cruel, esse cara não põe essa bendita dessa nota. Aí os colegas de turma, isso que é o pior, o WhatsApp também é uma praga, né? Começaram a entrar no grupo e diziam, tirei 9. Tirei 9,5 e a minha nota não entrava. Eu dizia, eu vou reprovar, Jesus, tem misericórdia, Senhor, não deixa isso acontecer. E eu e o mano Ézio, que é um abençoado da quadrangular, eu dizia para ele assim, Ézio, e daí tua nota? Mano, ainda nada. Eu disse, vamos orar, irmão. Vamos orar porque o diabo vai ser envergonhado e não nós. E eu ali naquela luta, com aquela bendita daquela nota. Ontem, na hora do almoço, gente, 1h pouco da tarde, o homem põe a minha nota. 7, mas na tampa. Eu disse, Jesus amado. Que aventura. Aí eu lembrei, eu disse, a gente senta na cadeira de aluno, a gente volta a ser aluno, né? Aí eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou, na verdade. Não esqueça, essa nota deles é tudo de cola. A sua nota é sua. Não foi o professor que te deu a nota, é sua. Foi você que tirou. Porque, rapaz, sentou na carteira, vira aluno. De verdade, me cola para tudo que é lado naquela prova. Eu disse, eu não vou colar, Senhor. Eu sou assim, chego na sala, sei, faço tudo que eu sei. Se eu não sei, deixo por último. Aí vou lá, não consigo, entrego, vou embora, não fico enrolando, gente. Eu tenho uma bronca de nego do meu lado. Não vou te dar cola. Não vou. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou com 46 anos e estou num banco de faculdade. Você, querido, que é novo, sonhe em ter uma faculdade. Vai buscar isso. Vai buscar. Vai buscar. A Jane tem 2 faculdades. Daqui a pouco vai ter a 3ª. Não para de estudar essa mulher também. Misericórdia. E o meu cunhado escreveu para mim essa semana. Estou fazendo faculdade de agronomia em Ibirama. Eu disse, que benção. Não, ele está montando, ele trabalha com guindaste. Daí ele já tinha posto 3 colunas da faculdade. Mas, gente, o que eu quero dizer para você é sonhe. Deus pode realizar teus sonhos. Não existe idade limite. Não existe. Deus usou Ezequias quando ele já estava velhinho, para morrer. Mais 15 anos. Você já pensou nisso? Então, não deixe de sonhar. Deus é o Deus que pode realizar os seus sonhos. E tem mais uma coisa. Muitos dos sonhos que você tem é Ele quem tem plantado no teu coração.
Se você tem sonhado por salvação de almas, é Deus quem tem plantado isso no teu coração. Porque esse é um dos propósitos deles para a humanidade. Então sonhe com isso mesmo, mas busque isso, abra sua boca e fale. Vocês estão ouvindo algum som? Nossa luta não é contra carne ou sangue. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Se você quiser abrir na porta lá, empurra ela para cima agora. Para o ar entrar, tá com calor, né? Pronto, menino. Não é forte. Glória a Deus. Romanos 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Esse texto é maravilhoso, gente. Romanos 8. Nós vamos estar lendo do 33 ao 39. Romanos 8, 33 a 39. A palavra de Deus diz assim lá nesse texto: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O tema da minha mensagem hoje é: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Vocês já pensaram nisso? Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Esse texto diz isso. Paulo estava falando do que ele já havia vivido, gente. Paulo passou muito sofrimento na vida dele. Muitas coisas, naufrágio, prisão, apedrejamento, surra, tantas coisas esse homem passou. E ele dizia que isso eram leves e momentâneas tribulações. E a gente às vezes está com dor no dedinho e já está reclamando, né? Ai, Senhor, está doendo. Porque a gente tem a mania de olhar só para nós mesmos. Esse é um hábito nosso. O ser humano por si é egoísta. Então não importa a dor do outro, importa a minha dor. Está doendo em mim. E aí eu vou ficar lambendo a minha ferida, né? Senhor. Mas Paulo não estava preocupado com a ferida dele. Porque ele começa dizendo isso nesse texto. Quem pode? Quem pode nos condenar, gente? Quem pode condenar você? Uma pergunta: quem pode condenar você? A palavra de Deus nesse texto diz o seguinte: quem intentará acusação contra vocês? Eu vivi uma situação na empresa já faz muitos anos. Veja, gente, eu vou fazer agora em agosto 19 anos de empresa. E isso já tem bem uns 12 ou 15 anos. Mais até. Não, uns 13 anos. Eu fui para uma cidade que nós temos uma filial. E eu fui junto com outra pessoa. E era uma moça. E chegamos e resolvemos tudo que tínhamos que resolver naquela cidade. Fomos para outra cidade. Quando eu cheguei em Curitiba, o meu gerente me chamou na sala dele. Ele me perguntou: escute, falaram isso de você com a moça. Eu dei risada.
Mas tinha um outro querido na sala. Irmão. Ele falou, não ria. Não ria. Isso é muito sério. Você está brincando com coisa séria. Gente, e eu percebi, é verdade. Isso é uma acusação. É verdade. E eu me lembrei desse texto. Eu não fiz nada de errado, Senhor. O Senhor é a minha justiça. Eu não fui lá tirar satisfação, gente. Eu não fiz fervo. Eu não fiquei sem ir trabalhar porque eu estava magoado com aquela pessoa. Eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Pelo contrário, eu continuei me empenhando. Mas eu orei e falei o seguinte para Deus. O Senhor é o meu justo juiz. 3 semanas depois, gente, 3. Eu não estava desejando isso, não foi isso que eu pedi para Deus, não. Mas 3 semanas depois, essa pessoa que levantou essa acusação tinha já 20 anos de empresa. Foi demitido. Foi demitido. E o meu gerente me chamou e falou para mim, você viu o que aconteceu com fulano? Eu falei, vi, ele foi demitido. Aí ele falou para mim, nosso Deus é um Deus de justiça. Aí eu percebi a seriedade das coisas. Gente, a gente tem que estar atento com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A vida não é brincadeira. Quando você está lá na tua empresa, no meio de pessoas que não conhecem a Deus, Paulo diz que nós estamos todos os dias sendo entregues à morte como ovelhas no meio dos lobos, como ovelha indo para o matadouro. E o que se faz no matadouro? Se mata, né? Então isso é o que acontece com a gente. Mas a gente tem que ser sábio para guiar a nossa vida. A palavra de Deus, Jesus chegou para os apóstolos e disse para eles o seguinte, para os discípulos deles, não eram apóstolos ainda, os discípulos, vocês devem ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Olhem além o que vai acontecer. Ou seja, ninguém pode acusar você. Ninguém. Ninguém. Cuidado se você levantar o seu dedo para acusar o seu irmão. Cuidado. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo assim para Deus. Cai fora aí do trono. Quem vai sentar aí agora sou eu. Porque eu vou julgar. É isso que a gente faz, gente. Sem saber é isso que a gente faz. E João fala lá nas cartas dele. Você é um hipócrita e mentiroso quando você diz que ama a Deus, que você não vê. E odeia o seu irmão a quem você vê. Você não ama seu irmão que está aqui do teu lado, como é que você vai amar a Deus? João foi firme nisso. Então cuidado quando você for acusar. Nós estávamos na Shalom um tempo, esse tempo de 5 anos. E eu me lembro um dia que a pastora Sinorá foi falar e ela pregou o seguinte. Gente, se você quer ganhar alguém da sua casa, ou se você quer que seus filhos fiquem firmes na igreja, não almoce o seu pastor. Não jante sua pastora. Não tome suco do ministro de louvor. Não faça isso. Sabe por quê? Seu filho vai crescer e vai lembrar de tudo isso que você falou. E sabe o que ele vai dizer? Eu é que não quero ir para aquele lugar. Olha o que meus pais dizem de lá. Que fulano não presta, que Beltrano não vale nada, isso e aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Se nós não podemos receber acusação, nós não podemos fazer acusação. São duas vertentes. Cuidado. A gente só lembra desse texto olhando para nós. Ninguém vai me acusar. Então fecha sua boca e não acuse ninguém. O caminho é para os dois lados. A espada é de 2 gumes.
corta dos dois lados. Não acuse o seu irmão. Lembre o que aconteceu com Noé, que tomou um porre, ficou bêbado, gente, e ficou peladão. Triste essa história. Ficou peladão. Gente, que alegria, imagine, né? Ver o cara bêbado peladão. Aí ele foi lá dentro da barraca dele e dormiu. O filho dele mais novo foi lá e descobriu a nudez do pai. E ficou tirando onda, falando dos detalhes. Meu Deus, o pai estava cozido. Eu fico imaginando a cena, cozido. Gente, ele caiu na barraca de um jeito tão feio, com o popozão para cima. Foi mais ou menos assim. E o que aconteceu? Os dois irmãos mais velhos dele ouviram essa história e falaram para ele: cala a sua boca. Você está descobrindo a nudez do seu pai. E eles pegam uma coberta, entram de costa na barraca e cobrem o seu pai. O que aconteceu depois que Noé passou o porre? Ele ficou sabendo o que aconteceu. E o que aconteceu com Cão? Recebeu bênção do pai? Não. Noé chamou ele e amaldiçoou ele. Os cananeus são todos filhos de Cão. Veja que povo cruel que são os cananeus. São terríveis. Um povo que não teme nada, que não tem medo de nada. Sabe? Terrível, cruel. Por causa da maldição de Noé em Cão. Cão virou um cachorro, literalmente, sem dono. Porque descobriu a nudez. Então, cuidado, não descubra a nudez do teu pastor. Gente, eu sei que eu sou falho, gente, eu sei que eu sou chato. Meu Deus do céu, como eu sei dos meus defeitos. E eu peço para Deus, me muda, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu preciso amar mais, eu preciso me dedicar mais. Agora há pouco, vocês não viram uma cena maravilhosa, mas o vizinho nosso aqui, meio embriagado, veio me cumprimentar. Ai, Jesus, eu fico com amor por isso, que é só o sangue do Cordeiro. Ele pegou na minha mão e não queria largar a minha mão, e eu querendo tirar a mão dele. Não, mas está bonito aqui o negócio. Eu falei para ele, como é seu nome? É Antônio. Então, cara, quando estiver bom, volte aqui, que daí a gente conversa. Ai, como eu preciso amar mais, gente. E eu vivi anos na praça cuidando dessas pessoas, mas é difícil. É difícil. Sabe por quê? A gente perde a paciência, ó. Rapidinho. O pavio da vela já está onde? Na cera, não tem mais pavio. Então a gente precisa amar mais. Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Outra coisa, segundo ponto. Veja o que Paulo fala nesse texto. As dificuldades vão vir, não vão vir? Ele fala lá no versículo 36. Nós vamos passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espadas. E todos os dias nós vamos para o matadouro. Ou seja, servir a Deus é simples? Não é simples, gente. Mas não servir a Deus também não é simples. Falando do pessoal que mora na rua. Se existe um povo orgulhoso, vocês pasmem, são eles. Eles são tremendamente orgulhosos. Por quê, gente? Porque eles já estão na situação que estão por causa do orgulho. E eles dizem que lá na rua eles não têm lei. Eles acordam a hora que quer, eles comem a hora que quer, eles fazem o que eles querem. E eu falei para eles, vocês são tudo um bando de mentiroso. Porque se vocês pisarem na bola em um negocinho que seja, vocês não vivem. A lei lá é cruel. Não vem com conversa que eu sei como funciona, eu falei para eles. Várias vezes eu falava isso. Não, mas aqui nós somos livres, pastor. Não são, gente. Livres somos nós, que podemos ir e vir e fazer o que a gente quer. É ou não é? Não dependemos de um copo de bebida para ficarmos alegres. Até esses dias a gente foi lá na casa da Milena no aniversário, eu fui embora porque a gente estava fazendo muita bagunça. Eu disse, nós vamos escandalizar esse povo aqui, eles vão achar que nós somos tudo doido. Se eu vou embora. Porque nós não precisamos de bebida para ficar alegre, é ou não é? Esses dias, sábado passado, nós fomos lá em Aracema comer cachorro quente, fervemos naquele lugar. Não foi? Nós não precisamos de bebida, gente.
A gente é alegre. Por quê? Porque Deus habita em nós, gente. Nós não precisamos do entorpecente para ficar. Nós não precisamos ouvir a rocha, essa porcaria dessa música, para ficar feliz. A gente pode ouvir Deus falando no nosso coração todos os dias. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. É isso que a gente pode ouvir todos os dias. Então veja, quando a gente fala aquele texto, posso. Olha o que Paulo está dizendo. Tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Eu posso todas essas coisas. Mas sabe o que acontece? O capitalismo e o marxismo, né, Beatriz? Trouxe dentro de nós um desejo de consumo gigantesco. Importa o meu desejo. A população mundial consome, gente, sem fim. Vocês já pensaram que um dia o recurso vai acabar? Será que tem tanto osso de dinossauro assim para a gente queimar como o petróleo? Vocês já pensaram que é disso que vem o petróleo? Que é fóssil? Um dia vai acabar. E daí? Um dia vai acabar o recurso natural e como é que nós vamos viver? Esses tempos, lá em fevereiro, nós fizemos um jejum de 21 dias sem rede social. Teve gente que estava tendo síndrome de abstinência aqui na igreja. Ai, pastor, hoje eu não vi o meu Face. Daí, no primeiro dia isso, né? No 20º dia já estava morrendo, né? Quando a gente liberou, correu para o computador e... Ai, deixa eu atualizar o que está acontecendo. A gente é viciado nessas coisas. Eu estou falando de mim também. Como eu preciso me libertar disso, gente? Às vezes você vai dormir, você tem que estar em paz. O que você faz? Pega o celular e fica mexendo. Aí não dorme de noite e diz, ai, esse diabo está me perseguindo, que eu não consigo dormir. O diabo diz assim, epa, eu não tenho nada a ver com isso, não. É você mesmo. Então, gente, a gente precisa ter sabedoria para viver. Sabedoria, não é? Então, não ache que você não vai passar por dificuldades. Um dia a dificuldade vai chegar. E aí você vai poder dizer o que Paulo disse, eu posso passar por todas essas coisas, porque é Deus que me fortalece. A dificuldade vem, gente. Ela vem, sim. Às vezes a gente faz coisas erradas e a dificuldade vem. Eu estou falando de mim mesmo. Nós estamos com algumas dificuldades na nossa vida, que são coisas que nós erramos em administrar bem, que é a nossa vida financeira. E nós estamos, graças a Deus, nos organizando de novo para sair dessa situação. Deus já começou a mover. Eu tinha um cartão, agora eu posso falar porque eu já vi que meu nome já saiu do SPC, eu já fiquei feliz. Então agora eu posso testemunhar. Eu tinha um cartão do Balarote, que a gente estava reformando a nossa casa, e eu comprei algumas coisas nesse cartão. E eu vi que eu ia me apurar. Liguei na central, gente, e disse para eles, por favor, eu estou devendo X, parcela isso para mim em 2 vezes que eu não quero ficar com problema. Sabe o que a central me falou do cartão? Não dá. Eu disse, mas eu não tenho como pagar, e agora? Agora o senhor vai sofrer as penalidades do contrato que o senhor assina. Sabe aquele contrato com aquelas letras assim, que nem com como é que é o nome daquele negócio? Microscópio. A gente consegue ler aquela letra, porque é só pegadinha. E daí o que aconteceu, gente? Eu fiquei 1000 e tantos dias com meu nome sujo. Aí eles me mandaram uma proposta. Ligaram dizendo o seguinte, eu devia 2.200. Me mandaram uma proposta dizendo assim, sua dívida está em R$37.000 e nós temos uma oferta para fazer para o senhor. 4.500 à vista, o senhor liquida o seu cartão. Falei para a moça, isso não é oferta, isso é uma ofensa. Eu devo 2.200, moça. Eu pago 3, que eu ainda quero pagar juro para vocês. Vocês sabem quanto é o juro do cartão de crédito no ano? Quanto que é, gestor? 300% ao ano. Sabe quanto que é o juro da poupança ao ano? Sabe não?
Curiosidade? 6 ou 7% ao ano. É bom ter banco ou não é? 300%, gente. Isso é um roubo. É só no Brasil que isso acontece. Por isso que eu falei para vocês esses dias atrás, cuidado com esse maldito cartão de crédito. É um dinheiro que você não tem. Não compre. Pise em cima dele e diga assim, ó, não vou ser escravo seu. Não vem dizendo para mim assim, pastor, ganhei uma bênção. O banco mandou um cartão com limite de 20 mil para mim. Irmão, isso não é bênção, irmão, isso é laço. Mas tem gente que ama isso. É tão simples, passa lá na maquininha, saca sacolinha, tudo alegre. E depois, na hora de pagar? Aí você esqueceu que você ganha lá R$2.000. Mas você tem que pagar 20. E daí? Nunca vai pagar, gente. Nunca vai pagar. Aí deixa eu terminar a minha história. A minha vergonha eu tenho que terminar aqui. Falei para a moça assim, moça, eu não tenho condição, o saldo do meu cartão, eu tinha tudo guardado. Eu gastei 2.200. Eu acho justo te pagar 3 e não 4,5. Não. Então tá bom. Não vamos conseguir negociar. E foram anos assim, gente. Foram 1.300 dias. Faça as contas aí, 365 dias, quanto tempo eu fiquei com essa briga? Mas eu fui para Deus assim, disse, Deus, ajuda eu a resolver esse negócio. Eu não quero ficar assim, é horrível isso. Isso é ruim para mim. O banco mandou uma carta, a Jane disse para mim assim, até mandou uma foto para mim ver. Nós temos uma proposta para você. 2.050 à vista. Eu ganhei R$150 de desconto do valor original. Não foi bênção, gente? Mas eu tive que me fazer um esforço para pagar esses 2.050. Mas eu paguei, gente. Mas eu aprendi uma lição tão grande, eu fiquei tão envergonhado durante tanto tempo. Não faça as coisas se você não tem condição de fazer. Não faça. Sabe por quê? Porque às vezes as tribulações vêm provocadas por mim mesmo. Eu que provoquei. Se for uma perseguição, se for uma coisa externa contra você, Deus vai te julgar. Agora, se foi você mesmo que provocou isso, o que Deus vai fazer? Lembrem do que o Wilton pregou, da lei da semeadura e da colheita. Você está colhendo o que você plantou. O que você vai fazer? Vai se ajoelhar, vai chorar diante de Deus e vai pedir para Deus, tenha misericórdia de mim. Abrevia a minha colheita, Senhor, porque ela é justa. Me livre de colher o que eu mereça, Senhor, colher. Tem compaixão de mim. Quem sabe Deus tenha compaixão e mude a sua sorte. Como diz a palavra, várias vezes Deus fez isso. O povo se arrependia, clamava e Deus mudava a sorte dele. Ingratidão, o que o povo fazia? Pecava de novo. É lindo isso, a gratidão, né? Maravilhoso. E a última coisa. Aí sim, depois de você passar por todas essas coisas, você pode dizer, de peito aberto e de cabeça erguida, que você é mais do que vencedor. Porque nada abalou a sua fé. Porque o que Deus garante para nós é que nada pode separar nós do amor dele. Nada, gente. Nada. Nem a morte, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura ou profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Uma vez ligados a Deus, nada nos separa. Nada nos separa. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil hoje muito triste, gente, muito triste. Existem milhões já
Não, milhões não. 1.000. 1.000. Milhões eu estou exagerando. Desculpa. Dei uma de petista agora aqui. 1.000. Milhares de pessoas que um dia foram da igreja e hoje estão fora. Esse grupo é chamado de os desigrejados. Pessoas que se levantam para falar contra a igreja. Gente, é justo isso? Eu não sou mais da igreja, por que eu vou falar mal da igreja? Lembre de Cão. Lembre o que aconteceu. Esse povo tem falado tanta bobagem. Gente, existem líderes de expressão envolvidos com isso, falando mal da igreja, criticando, condenando, apontando os erros. Aí eu digo para você, é justo? Não é justo. Por quê? Porque apesar da gente sofrer, penar, errar, a gente continua. A gente pode cair. A palavra de Deus diz isso. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Se você sabe de um irmão teu que está triste, está abatido, está quase caindo, estende a sua mão para ele. Tira ele dessa situação. Essa é uma das funções mais importantes da igreja. Existiam pregadores que falavam mal da igreja, dizendo que a igreja era a única igreja, é o único exército que deixava para trás os feridos. Veja como o diabo é sujo. Não é verdade. Sabe por quê? O único exército no mundo que aceita um desertor é a igreja. A gente tem que olhar para o lado certo. Vá ver se algum exército do mundo aceita um desertor que traiu o exército. Ninguém, gente. Sabe o que acontece? Eles caçam aquele desertor. Ele vira uma vítima de ser caçado por aquele exército. Porque ele sabe de coisas que são importantes daquele exército. E ele precisa morrer. Porque ele é um desertor. Mas a igreja, gente, pelo amor de Deus que existe dentro dela, é a única que aceita de volta um desertor. Que abandonou, mas que quer voltar. A gente tem que olhar do lado certo da história. A gente não pode também ouvir isso e tomar por verdade. Cuidado com o que você ouve. E cuidado de quem você ouve. Cuidado. Cheque sempre tudo na palavra. A nossa linha de direção é a Bíblia. Não é o que o Samir falou ou o que o Wilton falou. Se estiver fora da palavra, gente, não ouça. E repreenda-nos. Olha, pastor, você falou hoje algo que não está não. Olha aqui, a Bíblia diz isso. Sabe o que eu vou vir fazer? Vou vir aqui e vou dizer, perdão, igreja. Perdão. Perdão. Até lembrei de algo que eu tinha. Faz dias que daí vocês pregaram seguido e eu esqueci. Eu quero pedir perdão para vocês porque eu trouxe uma mentira aqui. Olha como Deus é bom, me lembrou. A história da águia, gente. Aquilo é mentira. Eu fui estudar na biologia. Pode ser uma história linda de motivação, de superação, mas a águia vive no máximo 20 ou 30 anos. E ela não tem condição de julgar como a gente conta na história, que ela precisa ir para um lugar longe, tirar os pelos. Aquilo não existe. Eu fui num site de biologia estudar a águia. E essa história da águia não é verdade. Me perdoe. Estou aqui confessando como pecado. Eu não tinha estudado a fundo isso. E eu disse, puxa, eu falei disso. Será que... Senhor, me traz. Eu fui estudar. E ela fala nesse documentário justamente dessa palavra motivacional, de que com 40 anos, ela começa o texto dela, essa bióloga, falando dessa referência. Quantos ouviram essa história da águia aí e achavam que era verdade? Que ela vivia 80 anos e com 40 ela ia para um lugar longe, quebrava o bico, tirava a asa. Não é verdade. Isso é a maior mentira.
E ela fala sobre isso. Ela disse assim: lindo como algo motivacional, mentira como algo verdadeiro e biológico. Por quê? A águia não tem essa capacidade que nós achamos que ela tem. E ela vive no máximo na natureza 20 ou 30 anos. Ou seja, a águia, essa águia que a gente ilustra, sou eu e é você. Aí a gente pode aplicar. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, quando você ouvir essa palavra da águia, olhe para você e diga: eu sou essa águia, que vou tirar minhas penas, para tirar todo pecado, todo bichinho que fica preso nela. Vou quebrar meu bico, vou calar minha boca quando precisar. E vou renovar minhas forças, para viver mais 40 anos. Eu fico pensando assim, gente. A Jane fala isso para mim às vezes. Eu fico pensando quando se tiver mais idade. Isso é bom, ela fala para ser bênção, sabe? Porque eu sou um amorzinho, daí ela fala isso. Quando você tiver mais idade, você já sinta desse jeito, imagine com 60, 70, 80. Dizia: é isso mesmo, meu amor, profetiza a bênção na minha vida. Mas é brincadeira, ela fala disso na minha chatice mesmo. Meu Deus, você já está desse jeito com 40 e poucos, imagine com 80. Eu tinha um tio que morava comigo, poucos conheceram ele aqui da igreja. Mas, gente, aquele homem era uma figura. Ele veio para nós, a Anne fez 15 anos, ele veio há uns 13 anos morar com a gente. Ela tinha 2 aninhos, eu acho. E ele não conhecia Jesus. E a gente começou a levá-lo na igreja. Ele veio como um bichinho, gente. Eu me lembro quando eu fui buscar ele. Ele estava num cantinho do muro assim, encolhidinho. E o meu primo, que era um amor de pessoa, dizia assim: ó, pode levar esse velho embora. Era um amor ele. Daí eu dizia: tá bom, tio, eu vim te buscar. Ele falou para mim assim: não, não vou. Aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Ai, aquilo me doeu, eu já comecei a ficar meio bloqueado. Ainda bem que meu irmão foi junto comigo, já chegou para ele: ô tio, onde que tá as tuas roupas? Ah, tá lá no meu quarto. Ele já foi lá, meteu a mão naquelas coisas aradas dele, tudo meio esquisito, abriu o porta-mala do carro, enfiou tudo dentro, disse: pronto tio, vamos embora. Aí antes dele ir embora, meu primo ainda abençoou mais ele, né? Então, glória a Deus. Daí a gente entrou no carro, e eu olhei no espelho, e eu vi ele estava chorando. Porque ali, naquele momento, ele encerrava uma história de 40 e poucos anos vivendo naquele lugar. Mas eu sei que Deus trouxe ele para ser uma bênção na nossa vida. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa que me ensinou tantas coisas. Eu sei disso, isso ele não escondia. Ele amava a Jane muito, mas muito, muito mais do que eu. O amor da vida dele era a Jane, eu não. Eu era o queimadinho, o esquentadinho, o chatinho, não sei mais o queinho. Porque 2 Gomes junto dava faísca, não é? Era uma benção, né? Mas ele ensinou tanta coisa para mim, gente. Aquele homem passou por tristeza, passou por angústia, passou por sofrimento, passou por tribulação, apanhou. Gente, ele era um vitorioso. Ele teve câncer na bexiga, a bexiga dele foi expelida. E ele precisava usar a fralda geriátrica. A Anne tinha 2 aninhos e ela dizia assim para a mãe dela: mãe, o Tenhor, ela chamava ele de Tenhor, porque ele era um senhor, né? O Tenhor é criancinha que ele usa fralda? E nós aprendemos a amar aquele homem, gente. Tanto. O Wilton conviveu com ele, a Karina também. Gente, e a gente foi honrando a vida dele, ele foi vindo para Jesus. Vocês precisam de ver, ele falava. Quem gosta do Rodolfo Abrantes acha ele um referencial de homem de Deus. Pois eu quero dizer uma coisa para você. O meu tio, falo isso de peito aberto, impactou a vida daquele homem. Como? Nós fomos numa igrejinha que ele foi pregar e eu levei o tio junto comigo. E o Rodolfo estava do meu lado.
E o tio começou a adorar a gente. E o tio adorava de maneira extravagante. E começou a pular aqueles pulinhos dele assim. E adorando, e adorando. O Rodolfo falou para mim: meu Deus do céu. Se eu chegar na minha idade, com a força que esse homem tem, eu vou agradecer muito a Deus. E ele dizia para os outros: eu fui assistir o Rodolfo. Pensa num homem bom. Ele era tremendo, gente. E olha, ele chegou no fim da vida dele dizendo isso: eu posso ter passado todos esses sofrimentos, mas Deus me deu refrigério no fim da minha vida. E hoje eu tenho certeza de que Ele está no céu. Eu tenho a plena convicção. Ou seja, ele viveu 70 anos sofrendo, gente. 70. Não são 7 meses, não são 7 anos, são 70 anos. Para viver depois, claro, a gente teve dificuldade, foi difícil no começo, mas depois foi só bênção. Ele viveu 13, 14 anos com a gente, de pura bênção, servindo a Deus. A gente levava ele nos restaurantes, ele chegava e dizia assim: eu já estive nesse lugar, você já me trouxe aqui. É verdade, eu trouxe sim. Aí outra vez, chegava num restaurante novo, ele dizia assim: aqui eu nunca vim. Aí eu apresentava as pessoas, ele dizia assim: uta, mas esse meu sobrinho conhece todo mundo, é amigo do gerente também. Então, ele foi como meu pai. Ele foi como meu pai. Eu não pude conviver com meu pai muito tempo, mas Deus me deu o tio para conviver com ele anos e ver o quanto eu preciso aprender de Deus. Gente, a idade nos ensina a sermos mais humanos. Quando a gente é muito novo, a gente é meio inconsequente. Eu queria ter a minha forma física e o meu preparo físico de 20 anos. Você já ouviu isso? Mas com a minha cabeça dos 46 que eu tenho hoje, eu ia aproveitar muito mais. Mas Deus sabe das coisas. Por isso que Ele vai nos ensinando. Lembre de Salomão. Salomão, quando começou a reinar, ele escreveu o livro de Provérbios. Veja o que diz o livro de Provérbios. Ele tinha acabado de ter aquela experiência com Deus. E Deus liberou sobre a vida dele o que? Sabedoria. É um despejar, é um derramar de sabedoria o livro de Provérbios. Não é? Como a gente aprende. Filho meu, ouça o conselho do teu pai, não envergonhe a sua mãe, fuja da mulher de lábios lisonjeiros. Gente, ele estava fiado na palavra. Só que daí depois ele escreveu Cantares. Aí ele conheceu a Sulamita. E o pai da Sulamita era meio brabo, daí ele orava em língua e dizia para ela assim: Sulamita lá para trás, Sulamita lá para trás. E ó, esqueceu de Jesus. E daí ele escreve todo aquele amor por aquela mulher. Mas a gente tem que olhar para o livro de Cantares olhando o amor de Jesus pela noiva. Um amor puro, um amor verdadeiro. Mas depois daquilo ele se lameou de pecado e começou a ter tanta mulher. A palavra de Deus que ele tinha mais de 1000. Gente, você já pensou ter 1000 sogras? Misericórdia, Jesus. Eu estou satisfeito com a minha, não preciso de mais. 1000 sogras, cara. Imagine uma reunião de família. Que confusão, gente. Ele esqueceu do amor de Deus durante um tempo da vida dele. Mas quando você ouve o que ele fala no livro de Eclesiastes, que é o fim da vida de Salomão, você começa a entender que a idade ensina. A idade ensina. A idade nos ensina. E ele começa dizendo o seguinte: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Você olha para a moça linda, aquele violão. Ele te aconselha lá a dizer o seguinte: lembra dela do tempo de violão, para você não se desviar do caminho. Porque a idade vai acontecer, os filhos vão vir, o corpo vai mudar, mas é a mesma pessoa. Então cuidado
Cuidado com a falta de sabedoria. Tenha sabedoria. Deus diz lá no livro de Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora, a pior coisa que existe é nós sermos sábios aos nossos próprios olhos. Não seja sábio ao seu próprio olho. A gente vive com pessoas que são sábias aos seus próprios olhos, e eu vou dizer para você, é terrível isso. A pessoa se acha, gente. Sabe aquela pessoa que faz mal você estar perto? Porque, meu Deus do céu, ninguém aguenta. Porque eu. Jesus. Misericórdia, livra-nos de ser assim. Então eu queria encerrar hoje dizendo para você, se você estiver em Deus, nada vai te separar dele. Mas no livro de Isaías tem uma coisa que faz a gente pensar. E isso faz separação entre nós e Deus. O nosso pecado. Cuidado com o pecado. Cuidado. Confesse e deixe. Porque ele te separa de Deus. Só você mesmo pode separar a sua vida de Deus. Então, pecou, errou, conserta. Deixe e alcance misericórdia. Então nada vai nos separar. Tenha certeza disso. Minha palavra hoje é, assim, é isso para você. É motivar você a ter certeza disso. Deus está cuidando de você. E nada vai te separar do amor dele. Nada. Os homens podem se levantar contra você, mas não vão conseguir te separar. Jesus falou uma vez o seguinte: não tema os homens, que no máximo que eles podem fazer é te matar. Dura essa palavra, né? Mas ele disse assim: antes tema a Deus, que além de te matar, ele pode te jogar no inferno. Simples assim, não é, Karina? Então, cuidado. Cuidado, gente. Nós queremos todos morar no céu. Eu fico pensando, a hora que a gente chegar lá no céu, vai ser um voar, né? Oh, que alegria. Eu quero puxar a barba de Jesus, eu quero beijar ele muito. Dizer para ele o quanto eu amo ele. Quero encontrar meu tio, quero encontrar minha mãe, quero encontrar tantos que já foram. A avó, né, Day? Eu sei disso. Quero encontrar esses amados que um dia pisaram aqui e que a terra não foi digna deles. É isso que a palavra diz. Amém? E anseie ser um de você, desses que vão estar lá. Anseie pelo céu. Você tem que querer ir para o céu, não por medo do inferno, mas por amor a Deus e querer estar junto com Jesus. Eu quero estar com Ele, servindo a Ele, seguindo a Ele. Amém? Vamos orar então?